Olá, São Paulo. Neste começo de dezembro, estamos comemorando no Brasil o Dia do Imigrante. Opinião Livre, nesta quinta-feira ao meio-dia, fala dos imigrantes. Há algum tempo mudou o perfil dos imigrantes que estão chegando a São Paulo. O nosso programa vai falar um pouco dessa gente, que vem de todos os cantos do mundo, hoje com uma qualificação profissional muito diferente daquela do começo do século. Italianos, espanhóis, japoneses, alemães. Aliás, essas quatro eram as nacionalidades dos primeiros imigrantes que chegaram ao nosso país no final do século passado e começo deste século. Depois de meses de viagem, chegavam aos portos do país com algumas roupas surradas e muitos sonhos na cabeça. Segundo uma pesquisa do Departamento de Imigração do Ministério do Trabalho, o perfil dos imigrantes deste século é muito diferente dos lavradores do passado. Agora, quem faz opção por morar no Brasil tem uma qualificação profissional. Nós estamos recebendo, para falar um pouco do que é vir para o Brasil, do que é morar no Brasil, alguns imigrantes. Ben Abraham, polonês, tudo bem? Tudo bem. O senhor nasceu onde? Eu nasci na Polônia, na cidade de Lodz. 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 Veio há quanto tempo para o Brasil? Eu cheguei aqui ao Brasil em janeiro de 1955. 55. Vai para 42. Não, eu passei 5 anos e meio nos campos de concentração nazistas. Sou o único sobrevivente da minha numerosa família. E cheguei, o destino me trouxe ao Brasil, onde praticamente achei um povo maravilhoso e bondoso, desconhecido na Europa, com sua bondade, que eu, como os outros imigrantes, recebeu de braços abertos, permitindo, em parte, esquecer os pesadelos do passado. 1955. Construí aqui uma família, tenho filhos brasileiros, netos brasileiros, e estou feliz morando nesse país. Não, de jeito nenhum. Tá certo. Obrigado pela presença aqui. Sim. Estamos recebendo também o Alessandro Altobelli. Buonasera. Buonasera. Como vai? Bene, grazie a lei. É claro que o Altobelli é italiano e de Roma, né, Altobelli? Sì, esattamente, sono di Roma. Há quanto tempo no Brasil? È 1983, cheguei em março de 1983. E aí, por que o Brasil? Bom, digamos, razões um pouco sentimental familiares, né? Eu rapidamente tive o prazer de conheci Roma, que é um porto de mar, turisticamente falando, uma cidadã brasileira. Naturalmente houve grandissima paixão que levou isso a um casamento. Então, digamos assim, a gente continuou a morar na Itália por um tempo. Quando ela propôs, mais ou menos era perto do ano 83, de se mudar para o Brasil, ela, na final, abriu uma porta aberta, digamos assim. Estava já de malas prontas para vir para o Brasil. E não volta mais? Acredito que agora, eu acho que o imigrante tem após uns anos, ele tem o complexo do imigrante. Ele praticamente quase vive, digamos assim, titubeando. Será que a escolha definitiva é o Brasil ou a voltar para a própria pátria, para a própria terra? Isso é um processo que acontece e já para mim aconteceu. Hoje, praticamente, como eu percebi isso? Eu volto, é claro, 2 vezes, 3 vezes por ano eu volto para a Itália, né? Eu vejo que as permanências, a minha estadia na Itália fica sempre mais curta. Eu vejo que praticamente, aliás, chego a dizer também uns 10 dias. Após 10 dias tenho já começa a ter aquele famoso ataque de saudade que cada brasileiro tem. Você ainda está indeciso se volta ou não? Não, acho que esse processo já aconteceu. Isso foi o sintoma. Então significa que praticamente eu já sou mais brasileiro que italiano. Tá certo. Estamos recebendo também a Bina Rossel Canales. Tudo bem, Bina? Muito bem. Prazer em recebê-la aqui. Igualmente de estar. A Bina nasceu onde, na Espanha? Eu nasci em Múrcia, sul da Espanha. Mas vim pequena também, vim com 10 anos. E nesse caso eu vim porque me trouxeram, porque minha mãe me trouxe. Viemos juntamente com minha avó, com mais 2 irmãzinhas.
Mas também é o caso dos colegas aqui de querer ir para lá, mas aquela dúvida de realmente se eu fosse morar lá, eu teria que ter um tempo de adaptação, porque eu estou adaptada mesmo no Brasil, tenho minha profissão, minha família aqui. E não volta mais? Para morar eu pensaria bastante para poder ir lá, residir lá. Tá certo. Estamos recebendo também o David Stefanski, americano. Tudo bem, David? Maravilha. Maravilha. Sim, eu moro aqui. Olha, ele matou, né? Em 2 palavras ele matou a resposta. Há quanto tempo, David? Estou morando aqui para quase 6 anos. 6 anos. 6 anos. Então, o David é o mais novo da mesa aqui, né? Você nasceu em que cidade nos Estados Unidos? Nasci na cidade de Detroit. Detroit, terra do carro. Sim. Não sei, talvez Tóquio agora. Não, vamos respeitar a história, né, David? Você está renegando aí a sua cidade. Você volta para os Estados Unidos ou não? 2, 3 vezes por ano, sim, mas eu acho que eu vou ficar aqui. Definitivo? Casado com brasileira, americano gênio. Moro aqui, casado com brasileiro, o que mais? Bom, quais foram as principais dificuldades, ou quais são as dificuldades? Vocês devem ter contatos com patrícios que chegam de Israel, da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos. Qual é a maior dificuldade hoje de adaptação do imigrante que chega a São Paulo, na opinião de vocês? Eu acho que a gente está... Eu, por exemplo, posso falar em meu nome. A gente está adaptado como se tivesse nascido aqui. Eu não imagino morar ou viver num outro país que não é Brasil. A gente conhece. Infelizmente, a gente atravessa agora uma época de violência aqui em São Paulo, que isso perturba bastante. Isso assusta gente. O pessoal que vem. Assusta e perturba a gente, praticamente em São Paulo. Mas deixando isso do lado, que eu também acho que é uma coisa passageira, que no final vai ser achada uma solução contra isso. Eu achado que no mundo inteiro, eu conheço o mundo inteiro e viajo bastante, não existe mais um país e mais um povo no mundo como o povo brasileiro e como o Brasil. Vocês concordam? Concordo. É a violência mesmo que assusta? Violência que assusta muito, na verdade, porque minha esposa e eu, nós moramos em outros países no exterior do Brasil. E essa coisa, infelizmente, mostrou para a gente, depois nós voltamos, uma cidade muito violenta. E agora, todo mundo está refém de ladrões da rua. Não pode andar da rua à noite. Não pode fazer nada. Mas, para uma coisa que compensa, eu acho que a cidade aqui é maravilhosa. Maravilha. Tem algumas compensações, né? Mas a violência realmente está assustadora, não? Mas apesar que também na Europa tem também muitos roubos também. Agora parece que a violência assim de corpo a corpo é um pouco menor. Eu também vejo meus parentes quando vêm para cá, e principalmente como eles vêm como turistas, é lógico, são mais visados, né? Mas depois de um tempo eles gostam muito daqui do Brasil, sempre voltam. Fala, Autoveri. O italiano tem uma identificação muito forte com o brasileiro, né? Porque foi um povo que veio em grande número no final do século, começo do século, e há raízes muito fortes entre brasileiros e italianos. Essa violência hoje assusta os italianos que chegam ao Brasil, Autoveri? Diria que não. Eu acho, pelo menos, analisando um pouco, digamos assim, com uma ótica um pouco mais assim, internacional, o fenômeno, digamos assim, da delinquência, da criminalidade, é um pouco um comum denominador nas grandes metrópoles. Então, praticamente, isso acontece na metropolitana de Nova York, acontece a Paris, acontece a Londres, a Roma mesmo, praticamente no centro histórico. Eu diria que isso é um fenômeno recente. Talvez na Europa a motivação seja praticamente talvez a droga, né? Nos países mais assim, digamos aqui assim. Também, exatamente. Eu acho que aqui é um problema um pouco mais abrangente. Talvez seja a motivação à droga, mas seja também, digamos assim, um pouco o problema socioeconômico do Brasil, né? Que isso realmente, digamos assim, afunda raízes em uma problemática, digamos, mais ampla que o Brasil não pode resolver para já. Mas, evidentemente, eu acho que já
com essa nova, digamos assim, com essa inovação política que está acontecendo no campo socioeconômico, eu acho que o Brasil agora embocou mesmo um caminho, digamos assim, que pode levar a fim de um túnel. Né? Mas há um outro problema aí também na violência no Brasil, que é a impunidade, né? Principalmente. Concordo. Infelizmente, principalmente. Nos seus países de origem, eu conheço aqui alguns, não há tanta facilidade para cometer atos de violência e não sofrer punição, né? Não é assim? Sim, concordo, exatamente. Impunidade, inclusive, infelizmente, quando se fala de impunidade, não significa praticamente cumplicidade do ponto de vista do Código Penal, porque o Código Penal, tendo origem romana, ele é eficaz, eu acho que está bem calibrado para proporcionar digamos assim, a justa, digamos assim, eventualmente condanna. É que, infelizmente, digamos assim, na parte, digamos assim, mesmo de estrutura inadequada a nível de policial, faz que a justiça praticamente chegue praticamente morosa, ou chegue de forma ineficaz, e mais perigoso ainda, praticamente chegue praticamente o braço da justiça, que é a força policial, ela não tendo meios adequados, inclusive mal pagas, ela se preste, digamos assim, a um tipo a ser induzida, talvez a um tipo, digamos assim, de corrupção, que isso praticamente seria exatamente para evitar absolutamente. Então, mesmo porque, perdão, mesmo porque o Brasil também é mais amplo, digamos assim, território também para ser mais dominado, e também se nota que, me parece que em outros países há mais respeito pela autoridade, eu não sei se também pela antiguidade dos países também já há mais tempo de educação com o povo, né? A gente nota aquilo, um respeito um pouquinho maior. E principalmente o problema penitenciário. Grave, esse é grave. Principalmente o problema penitenciário. Porque se os ladrões e bandidos são tirados da rua, cumprindo a sua pena, tirar bastante. A gente vê, por exemplo, um bandido foi preso, que já tem uma condenação de 20, 30 anos, com uma ficha de 3, 4 metros, entretanto está solto porque não tem lugar nas cadeias. Mas aqui, por exemplo, eu acho a falta de polícia, o número de polícia aqui. E da manhã para Nova York, semana passada não foi a São Paulo, saiu reportagem sobre, eu acho que foi, nível de violência caiu 30%. Por quê? Porque quando você anda nas ruas em Nova York, você pode ver todos os lugares, polícia, eles estão em frente de tudo. Eles não aceitam nada. E se você faz alguma coisa errada, eles vão pegar vocês. Ponto final. Aqui o problema não é com polícia mesmo, é quantidade de polícia na rua. Quantas vezes você andou na Paulista? Alguém andou na Faria Lima? Não viu ninguém. Nenhum polícia. Nenhum. O senhor não se lembra lá do rodízio dos carros? Cada esquina tinha policiais para... Exatamente. As polícias têm polícia. Nossa, eu conheço bastante PMs, por exemplo, e todo mundo fala, aqui não temos condições. Não temos condições. Eles não podem pegar os ladrões, nada, porque não tem gente na rua. É um fato que assusta o imigrante que chega hoje para trabalhar, viver no país. Tema do nosso Opinião Livre desta edição. Os imigrantes. Voltamos daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com a Opinião Livre, falando dos imigrantes. Agora, no dia 1º de dezembro, é o Dia do Imigrante. E o nosso programa trouxe aqui algumas dessas pessoas que resolveram deixar os seus países de origem para viver aqui no Brasil. Eu queria fazer um exercício aqui com vocês. Alguns, como o senhor bem
estão há muito tempo, né? A Bina também há muito tempo no Brasil. Mas eu queria fazer um exercício. O que é que vocês importariam, trariam de costume, de hábito, de religião para o Brasil, que vocês mais sentem falta dos seus países de origem? O que é que, de repente, estaria aqui, na nossa sociedade? Eu acho importante de fora, por isso estragar, que brasileiro é bom de natureza, um povo bom. Um povo onde, por exemplo, se tem conflito no Oriente Médio, você vai na Rua Oriente, uma loja judia, uma loja árabe, etc., etc., vivendo como irmãos. Aqui não tem estes contrastes entre poloneses e russos, alemães e franceses, japoneses e chineses. Aqui todos os povos vivem em maior harmonia. Importando de fora, o que poderá importar? O senhor não traria nada de Israel para cá? Importando, tecnologia sim. Tecnologia para transformar os desertos em terras férteis. Sim. O Nordeste, por exemplo? Nordeste, por exemplo, umas terras são menos árduas que são terras de Israel, dos desertos, e Israel demonstrou que transformou os desertos em terras férteis, os pântanos em oásis. Isto sim, tecnologia, sim, não resta dúvida nenhuma. Alessandro, o que é que você importaria da querida Itália? Bom, não importaria sicuramente a filosofia di vivência italiana, sem dúvida, porque o italiano vive de forma traumática. O brasileiro, lembrando um pouco o espírito que estava acabando de descrever o senhor, é que realmente tem um pequeno privilégio, não sei se o brasileiro sacou isso. O italiano, o europeu de modo geral, ele vive de forma traumática o presente, porque não esquece o passado, se preocupa muito do futuro. Então o presente não é, digamos assim, não é solto. O brasileiro com uma pitada, digamos assim, de tropicalismo, não sei, que é invejável isso, inclusive, porque eu demorei um tempão para me livrar dessa cultura europeia condicionante. Ele praticamente não se preocupa muito do futuro, não dá grande importância àquilo que já foi, que é o passado, mas dá grande importância ao presente. Então isso acho que é o grande charme do Brasil, e que o estrangeiro praticamente sem querer, ele fica simplesmente, digamos assim, se entrega, digamos assim, de uma forma espetacular ao Brasil sem saber as motivações. Eu analisei e cheguei a essas conclusões. Então não importaria absolutamente essa mentalidade europeia para cá. Mas talvez importaria, digamos assim, algumas tentativas que os europeus não resolveram ainda, mas pelo menos estão no caminho. Digamos assim, aquela mentalidade de poder, digamos assim, nivelar um pouco socialmente as massas, diminuir a diferença social. Isso, exatamente. Né? Isso já aconteceu, esse processo na Itália. Agora, praticamente, ainda isso produz algumas distorções, mas eu acho que praticamente o Brasil necessariamente tem que passar por esses processos. Inclusive até, eu chamo de cegueira econômica, isso por parte dos empresários. Não sempre um achatamento salarial, isso é produtivo para os grandes, digamos assim, investidores, para os grandes empreendimentos. Talvez uma política salarial, inclusive, ao contrário, agressiva, poderia gerar praticamente uma economia muito flórida. Então vamos fazer uma troca aí. Nós mandamos a alegria do presente para a Itália, ficamos com a história bonita do passado e a preocupação com o futuro. Vamos fazer essa troca aí. Eu acho, talvez isso poderia até ser feito, eu acho que poderia ser benéfico, mas por um período muito curto, digamos, por uma terapia muito momentânea. Tá? Bina, e aí, da Espanha, o que é que você traria? Eu traria, eu acho que já colocava então todo esse argumento, a alegria dos espanhóis, aquela comunicação que está faltando tanto, me parece que não só aqui, no mundo inteiro, está havendo muita preocupação de futuro e de como ganho, e aquela alegria do dia a dia do espanhol, aquelas festas urbanas, digamos assim, nas ruas, que pessoas de 60, 80, quantos anos, naquele inverno, eles vão para as praças e dançam. Eu acho que é menos preocupante em pensar tanto assim em política e como vai ser a coisa, e viver um pouco o dia a dia com uma boa oliva, um bom aceite, uma boa paella e bastante alegria e dança. Essa de ir para a praça é meio perigoso aqui. Porque lá eles colocam os casacos todos um em cima do outro, aqui no caso quando voltassem,
Talvez vai não achar. tivesse Não o vai ter casaco. Nem no banco você acha Não que... vai ter casaco. David, e aí? Eu acho que eu vou jogar uma bomba agora. É. Eu acho, para mim, eu importaria uma ideia de patriotismo aqui. Todo mundo gosta do Brasil, mas todo mundo gosta do Brasil não é mesmo estilo dos Estados Unidos. Quando você tem um feriado do estado aqui, feriado do país, cadê a bandeira? Cadê gente fazendo demonstrações em suporte do país? Eu não vi. Muitas vezes eu procurei isso, não achei. Olha, o que o David está falando é da mais absoluta importância. Vou só contar um caso aqui. Eu estava certa vez na Disney, naquela chamada Main Street, né? Logo na entrada da Disney, e há uma troca de bandeira. A bandeira americana está laceada, não é isso, David? Sim. Né? Sim. E num determinado horário tem a parada lá, mas antes tem uma troca de bandeira. É uma solenidade bonita, vem uma banda, toca. A hora que está trocando a bandeira, eu olhei do lado, o que eu vi de americano batendo continência, né? Mão no peito, perfilado, é impressionante. Numa simples solenidade ali, num parque, né, de diversões, uma troca de bandeira. Esse espírito a gente deveria importar, viu? É verdade. Mas não, aqui acontece, mas Copa do Mundo, grande time de futebol ganha um jogo, você vai ver, mas não, esse Brasil em geral, não é o Brasil governa, não é o Brasil mesmo, é diferente, e eu sinto muito diferente entre a coisa do patriotismo dos Estados Unidos e aqui. Um pouco mais de civismo também, né? Isso é bom para... Mas que motivo tem também os brasileiros de ter tanto amor a essa parte política, principalmente a classe inferior? Às vezes eles não têm muita motivação para isso, porque também não chega a ter eles uma coisa tão boa assim para ter amor àquilo. Mas, na verdade, quem é governo do Brasil? Quem é governo de qualquer país? O governo de qualquer país é povo. E essa, para mim, eu não entendo. Porque o povo aqui tem muito poder. E ninguém vai para a rua, pode mudar as coisas. Não vai mudar em 3 dias. Não vai mudar as coisas em 3 meses. Talvez precise anos. Dá uma olhada para outros países. Mulher que tinha filho, matou com bêbado. Ela trabalhou por 10 anos para leis. E depois de 10 anos, ela conseguiu lei contra bêbados dirigindo. Ela não desistiu. Infelizmente, eu acho, para mim, gente ótima, muito alegre, mas também meio pacífico. O que solidifica o patriotismo são as guerras. Sim. As guerras pela existência e pela sobrevivência. Sim. E felizmente, aqui no Brasil não houve estas guerras. Por causa disso não se desenvolveu este patriotismo. Concordo. Conhecido na Europa ou nos Estados Unidos. Concordo mesmo. Não Exatamente. sofreram o suficiente. Não sofreram, não só porque é isso que desenvolve o patriotismo. Quando a mãe manda seus filhos, seu marido, na guerra, um volta, outro não volta. Quando os jornais são cheios de patriotismo para defender a pátria, etc., etc., isso desenvolve. E felizmente, essa falta de patriotismo é, graças a Deus, a consequência que nós não tivemos aqui guerras, não tivemos aqui que os outros países passaram. Mas poderíamos aumentar um pouco, né? Aumenta, não tem dúvida nenhuma. Agora, o que é que vocês faziam nos seus países de origem? Eu, por exemplo, até a guerra começou, eu estudava, tinha 14 anos quando a guerra começou. Era só estudante? Depois passei 5 anos e meio nos campos de concentração e depois continuei estudando. Antes que eu cheguei aqui ao Brasil, eu era responsável pela manutenção de todos os maquinários, manutenção de proliferação de petróleo em Israel. E hoje o senhor está escrevendo? Depois eu cheguei aqui ao Brasil, eu abri uma fábrica, pequena fábrica de móveis, fiquei progredindo,
Pois se dedicando também a escrever livros, e tem mais que 3.000 artigos publicados na imprensa nacional e internacional, tem mais que 14 livros publicados, alguns deles também traduzidos em inglês. E estou praticamente gozando a vida e estou me sentindo um homem realizado. Tá certo. Altobelli, o que é que você fazia e o que é que faz hoje no país? Bom, rapidamente, porque... Aliás, eu vou pedir para todo mundo ser rápido, nós estamos indo para o final do programa. Claro, está percebendo que exatamente procuro ser mais sucinto. Nos últimos, então, 15 anos da minha vida, 20 anos da minha vida, eu me formei em economia e comércio, que isso corresponde mais ou menos à administração de empresa. Então, trabalhei de forma subordinada, como funcionários de multinacionais. Depois, até um momento que comecei a me envolver em primeira pessoa em vários negócios. E o último foi exatamente, entrei no prazer da gastronomia. Então, montei um restaurante. Lá em Roma, isso, montei em Roma. E foi exatamente, digamos assim, nessa convivência depois com minha mulher, com um restaurante, que veio a ideia exatamente de abrir uma filial aqui no Brasil. Como é que chamou? O restaurante Roma? Roma, aqui? Não, aqui se chamava, porque depois, normalmente, a dinâmica levou para outras, digamos assim... Vamos chegar no hoje. Hoje, isso, desculpa. Então, praticamente, foi um restaurante, discoteca, hoje tem um snack bar, sorveteria. Sorveteria. Isso. Onde é que fica? Na rua Dr. Mário Ferraz, Itaim. Como é que chama? Se chama Liolá. Liolá. Bom, a Bina veio muito novinha, né? Vim novinha, então só estudei dança aqui, então aqui me realizei realmente, casei-me, tive 3 filhos e agora sou coreógrafa, tenho uma microempresa também de paella. Qual o seu telefone? Vamos... 604-5907. Paella? Las Murcianitas. Tá certo. David, você fazia o quê e o que faz agora? Minha profissão era desenvolvimento de sistemas para computadores, eu mudei. Agora eu tenho um bar em Moema, bar e restaurante, meio louco. Porque eu... Quase igual também, né? Mais ou menos computador, igual. Sim. Nós temos um computador, mesmo. Mas não, Beverly Hills Bar e Grill é muito diferente. Beverly Hills Bar e Grill. Ok, obrigado pela presença de todos vocês, obrigado telespectador, e 1º de dezembro, Dia do Imigrante, a nossa saudação muito especial a esse povo que veio de tão longe para trabalhar e viver aqui no Brasil. Um abraço